Eu queria que você começasse falando sobre a importância do preparo dos alimentos pra gente. Isso faz toda a diferença? Então, Carol, na verdade, mesmo que a gente tenha total cuidado na preparação dos alimentos, sim, ainda assim não é uma garantia de que o nosso organismo vai absorver 100%. A gente tem que lembrar que a preocupação com a alimentação precisa ser com o fim dela, né? A nutrição, uma boa alimentação tem a intenção de nutrir as nossas células. Então, cuidar do preparo significa manter a integridade do alimento para que o nosso organismo receba todo esse nutriente e tenha o funcionamento normal, né? Então, é muito importante cuidar do preparo do alimento, sim. Queria que você até falasse como coach, como ajudar, né, as pessoas, porque não é fácil você criar uma rotina. A gente estava até batendo um papinho aqui e você compartilhou, né, aquilo que você tem convicção daquilo que você foi chamada para ajudar as pessoas. Eu queria que você compartilhasse, porque eu acho que é esse o grande X da questão. Então, o coaching dentro da nutrição, na verdade, eu comecei com a formação em coaching para nutrição, para atendimento em consultório, mas eu fui descobrindo aos poucos que o coaching ele nos ajuda no processo de uma rotina saudável. Sim. Que é o mais difícil de se estabelecer, né, para que a pessoa consiga ter os resultados com a boa alimentação. Mas difícil não significa impossível. Sim. Né? O processo do coaching utiliza de ferramentas para te ajudar a sair do ponto onde você está e chegar no seu objetivo. Muitas vezes a gente enxerga o que a gente quer lá na frente, sim, mas parece que esse meio do caminho fica difícil de ser vivido para que eu consiga meu objetivo. O coaching faz isso. Ele abre o caminho e vai te mostrando passo a passo para chegar no seu objetivo. Estabelecer a rotina saudável precisa disso, dessa organização, desse cuidado com a implantação de uma rotina saudável. Aí eu queria até perguntar para você essa questão da rotina e uma rotina de preparar alimentos. Sim. Como que a gente pode organizar, criar essa rotina? Porque hoje em dia a vida está muito corrida, sim, o tempo às vezes é menor, cada dia mais. Nós precisamos alimentar de maneira saudável, sim, e às vezes tem como criar uma rotina de preparar e o que seria a gente também conversar um pouquinho sobre os tipos de alimento, a maneira de prepará-los, porque cada alimento tem um tipo, sim, uma maneira diferente de preparar. Na verdade, a gente começou um consumo muito exagerado de produtos industrializados, na mesma velocidade que as pessoas começaram a ficar mais ocupadas, né? E aí as pessoas começaram a implantar dentro de casa, a consumir muito mais produtos com embalagens que façam os alimentos durarem por muito mais tempo. Sim. Isso é possível de ser introduzido, sim, mas não é o ideal, né? Quando a gente falou do coaching, ele tem muito disso, assim, a orientação, na verdade, é que a gente se organize para que tenha uma melhor alimentação. E organizar significa escolher bons alimentos, né? E sempre vai ser a preferência para os alimentos mais naturais possíveis, escolher embalagens que armazenem e conservem melhor esse alimento. Quais seriam essas embalagens? Na verdade, considerando o melhor dos melhores, sempre será o vidro. Porque ele acaba não migrando nenhum tipo de substância para o alimento, né? E consegue manter de forma mais íntegra aquela preparação. Então, o vidro ganha de todas as outras embalagens. Sim. Eu sei que na maioria das casas usa-se muito o plástico, né? Ainda tem muito de uso do plástico. Vácuo hoje é muito usado. Sim, o vácuo é muito utilizado, mas nas casas principalmente utiliza-se muito as embalagens de plástico, que são talvez um custo mais baixo. Mas a sugestão sempre é ir migrando aos poucos para que a casa consiga ficar na melhor das embalagens, que é o vidro. E hoje se consegue, sim, em lojas especializadas consegue-se vasilhas de vidro simples, com custo mais baixo. É a que melhor mantenha a integridade dos alimentos. Tem até pergunta chegando e você pode aproveitar e fazer sua pergunta no 319-8402-9756, 98402-9756. Manda seu nome, o nome da sua cidade também. Olá, paz do Senhor, meu filho tem 4 anos e foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Como devo preparar a alimentação dele? Os alimentos diet
são saudáveis? Obrigada. Coloca seu nome e o nome da sua cidade pra gente mandar um abraço para você. E aí? Então, os alimentos diet chegaram para essa demanda, né, de pessoas que têm diabetes. Mas, na verdade, a alimentação do diabético é uma alimentação que deveria ser a de toda a população. O excesso do açúcar não traz mal somente para quem tem essa doença ou para quem tem restrição. O excesso do açúcar traz mal para todas as pessoas. Ele alimenta alguns tipos de doenças, ele mantém um ambiente favorável para alguns tipos de doenças e deve ser eliminado da nossa vida. Então, com relação à orientação individualizada, é difícil dizer, mas de uma maneira geral, os produtos industrializados, né, que nós normalmente temos consumido mais, pela questão até da conservação, dura mais tempo, não tem o tempo de preparar. Infelizmente, eles vêm acrescido de mais açúcar, de mais gordura e de substâncias que somente prejudicam a saúde de qualquer pessoa. Certo. Então, o ideal sempre será, vamos falar de uma realidade, né? Ninguém consegue comer 100% saudável. Mas dentro de uma semana, se a gente considerar 80% do tempo comendo muito bem e o mais caseiro possível, 20% a gente pode utilizar dessas estratégias mais práticas, né? De alimentos comprados prontos, de produtos industrializados. Quais seriam as sugestões que você traria de alimentos saudáveis? Então, o que seriam esses alimentos saudáveis? Crianças, vamos falar em legumes, frutas, vamos por partes, porque aí vai ajudando. Sim, falando de crianças, que eu acho que foi a pergunta dele, existem muitos bolos, biscoitos que a gente pode fazer de forma caseira e que utilizem menos quantidade de açúcar e farinhas diversificadas. A questão da farinha, quando vem pra gente com bolo, biscoito, pão, torrada, sem perceber, a gente está consumindo um excesso disso. Sim. Trocar essas opções por opções melhores, como por exemplo a farinha de aveia, a farinha de quinoa, o próprio fubá, que é muito simples, farinha de arroz, tem vários outros tipos de farinhas que oferecem para o nosso corpo menos quantidade de química que a farinha de trigo oferece. Entendi. Então, precisa ter esse cuidado, sim. Com relação às vegetais, existem grupos que oferecem menos carboidrato e grupos que oferecem mais carboidrato. De uma maneira geral, existem os carboidratos que a gente diz que são de debaixo da terra, que são batata doce, cenoura, beterraba, inhame, mandioca. Esses são riquíssimos em carboidrato. Em contrapartida, a gente tem vegetais como as folhas, a abóbora, que assusta muita gente, que na verdade não é tão rica em carboidrato, o quiabo, enfim, aquela linha toda mais salada, brócolis, couve-flor, eles oferecem para o nosso organismo fitoquímicos, que existe uma recomendação que a gente ingira 1000 miligramas por dia, e no Brasil a gente está consumindo 40 miligramas. É muito baixo, e a gente consegue aumentar essa quantidade com esses vegetais, que são ricos em fitoquímicos, mas têm menos carboidrato. Sim. Na verdade, é uma orientação para todo mundo. Com relação às folhas, o que é o ideal? Você compra ali a folha, você já lava, já coloca ela de molho. Como que seria o preparo das folhas? Para que elas se mantenham, para que elas se percam com menos facilidade? Sim, muita gente tem esse desejo de comprar de uma vez a folha, por exemplo, da semana, fazer a higienização, lavar, se necessário higienizar com algum hipoclorito, né? A gente coloca uma colher para cada 1 litro. Essa desinfecção das folhas, quando ela é feita, ela precisa ser consumida no dia. De contrário, a gente pode higienizar, lavar em água corrente, tirar aquelas sujidades maiores, secar as folhas e guardar em vasilha tampada. A gente tem usado muito aqueles potes, hoje em dia está muito fácil achar aquelas saladas no pote, né? Sim. Porque a gente consegue tirar ali o contato da folha com o ar, com o oxigênio, e manter por mais tempo a integridade. Então, é possível fazer a higienização das folhas uma vez por semana e mantê-las em geladeira por 5 dias. E se tiver dentro do vidro, ela vai durar mais? Dura mais tempo. Dura mais tempo. Olha, boa dica, boa dica. Agora, as folhas verdes escuras são melhores e têm maior durabilidade que as mais claras? Ou não, Mônica? Não, na verdade não é durabilidade. A questão das folhas escuras, elas são mais ricas em outros tipos de nutrientes que as folhas verdes mais claras, né? Sim. Que a gente pode dizer não tem. As folhas verdes escuras são, por exemplo, uma ótima fonte de cálcio, de magnésio,
E isso tudo, muitas vezes a gente questiona assim, como é que eu vou diminuir um pouco o consumo do leite, como é que eu vou absorver o cálcio? As folhas verdes escuras são riquíssimas nesse nutriente. Muitas vezes o cuidado, por exemplo, também com o intestino, as pessoas procuram outras estratégias, mas as folhas verdes escuras ricas em magnésio favorecem muito o funcionamento intestinal. Entendi. Idoso tem alguma diferença nessa coisa do preparo com relação à pessoa idosa? Você já falou da diabetes, mas às vezes pressão alta. Tem algum detalhe com relação a isso? Com relação ao preparo, nós precisamos, de novo, preocupar com a integridade do alimento. Muitas vezes a gente acredita que precisa cozinhar muitos alimentos. O idoso, por exemplo, precisa de uma consistência diferente. Mas quanto menos a gente cozinha o alimento, quanto menos tempo a gente deixa ele naquela alta temperatura, mais integridade a gente mantém. Por exemplo, um brócolis, que muitas vezes a gente fica cozinhando para ficar bem mais macio. Se precisar dessa consistência, sim. Mas se não tiver essa necessidade, quanto menos tempo ele fica no fogo, melhor para o alimento, para manter a integridade dos nutrientes. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.